Olá, eu sou Iago Lucas Vinícius de Moraes. Esse é o Psicodrologia, um canal para falarmos um pouco sobre a masculinidade, sobre a mentalidade masculina, enfim, sobre como é a vida do homem na atualidade. Sejam muito bem-vindos. Quase que eu não consegui fazer esse vídeo novamente, mas graças à quarentena do coronavírus, parece que eu consegui um pouco mais de tempo livre, então eu consegui fazer esse vídeo esse mês. Mas na verdade era para eu ter postado ele no começo de março, acabou não dando certo. E eu me inspirei em uma palestra que teve no Congresso Internacional de Psicologia Masculina no ano passado. O link está na descrição desse vídeo, para quem quiser ver o vídeo do qual eu tirei, me baseei esse vídeo, que é sobre os vieses cognitivos que existem nos estudos de gênero. Para quem não sabe, viés cognitivo é uma forma de pensar automática distorcida da realidade. A princípio, ele não é bom nem mal. A gente não consegue ver todos os aspectos da realidade ao mesmo tempo. O nosso cérebro ele é obrigado a filtrar aquilo que parece mais importante. Então, nós sempre acabamos vendo a realidade de uma forma distorcida. Mas existem alguns vieses que nós sabemos que eles existem e que eles nos atrapalham e a gente precisa tentar controlá-los. E esses vieses que nos atrapalham, eles são muito presentes quando a gente fala de estudos de gênero, estudos de diferenças sexuais de gênero, né? Que é um pouco daquilo que a gente vem falando em praticamente todos os nossos vídeos. Então, os vieses cognitivos eles são divididos em três tipos. Os vieses alfa são aqueles que aumentam as diferenças. Então, a gente percebe as diferenças como maiores do que elas na verdade são. O exemplo mais clássico provavelmente é a questão da diferença salarial. E todo mundo já deve estar cansado de ouvir as pessoas falando que homens recebem mais do que mulheres para fazer o mesmo trabalho, mas isso é uma interpretação errada. Quem fala isso é porque não entende estatística. Ela pegou um princípio da estatística que deveria dar certo, mas que quando a gente fala de diferença salarial entre homens e mulheres acaba não dando muito certo. Qual princípio é esse? Se você pegar uma amostra aleatória muito grande, as diferenças entre os grupos vão se anular. Então você vai ter, se engenheiros recebem mais do que professores, você pegando uma amostra muito grande aleatória de homens e mulheres, você vai ter o mesmo número de engenheiros e de professores nos dois grupos, de forma que a diferença do salário entre homens e mulheres não possa ser explicada pela profissão. Então, esse seria a teoria. Na prática, não é bem assim que acontece. O número de engenheiros homens é muito maior do que de mulheres, e o número de professoras mulheres é muito maior do que de homens. Então, boa parte, para ser 75% da diferença salarial entre homens e mulheres, pode ser explicada pelo tipo de profissão que você tem. Você tem homens com profissões que ganham muito, tipo engenheiro, e muitas mulheres com profissões que ganham pouco, tipo professora, e isso acaba enviesando a pesquisa. Então, uma pesquisa séria de direita, ela deveria tentar controlar isso. E, em geral, muitas das pesquisas realmente fazem isso, mas na hora que isso vai ser divulgado na televisão, numa revista ou pelos feministas, eles tiram esse detalhe. O segundo tipo é chamado de viés beta. Os vieses beta são aqueles que tentam diminuir a diferença. Então, um exemplo clássico é quando a gente fala que existem poucas mulheres arriscando a vida como policiais, bombeiros, ou peguei essa foto aqui, que foi a menorzinha que eu achei na internet, eu não tenho certeza se ela é uma engenheira química, trabalhadora de petrolífera, mas enfim, não parece uma profissão que tenha muitas mulheres. E as pessoas falam, não, mas você está desmerecendo as mulheres que têm. Menos de 1% das pessoas que têm aquela profissão são mulheres. Mas se você falar que, se você fizer qualquer tipo de associação entre policial e homens, entre bombeiros e homens, entre caminhoneiros e homens, você está discriminando. Você tem que levar em consideração esse 1% mulher, porque elas são tão mais importantes do que os outros 99%. E é isso. Você pega a exceção e transforma ela em regra.
Os vieses gama, eles são uma combinação dos vieses alfa e dos vieses beta. Eles aumentam e diminuem a diferença ao mesmo tempo. E segundo o Martin Seliger e o colaborador dele, que vocês podem ver a tabela original do vídeo na descrição desse vídeo, que também deve estar aparecendo aqui na parte superior da tela, ela é composta por uma matriz entre um eixo bom e mal e um eixo ativo e passivo. O bom e mal aqui é no sentido de aquilo que estamos estudando é visto como algo bom, como uma qualidade, ou é visto como algo ruim, como algo que devemos combater. E o ativo e passivo, pelo jeito aqui, é uma referência a qual sexo está em foco, que é o primeiro aqui de cada parêntese. Então, quando nos referimos a uma coisa boa e as mulheres elas apresentam essa característica maior do que os homens, nós comemoramos, nós incentivamos, dizemos que temos que incentivar essa participação feminina, que isso é algo inerente da condição feminina, quase uma parte da essência delas, né? Mas quando o homem se dá melhor do que a mulher, nós chamamos isso de privilégio e que isso é algo ruim que deve ser combatido. Então, um exemplo é, voltando um pouco para esse slide aqui dos viés beta, seria a distribuição dos sexos em uma profissão. Se você tem uma profissão com mais mulheres do que os homens, em que as mulheres apresentam um desempenho melhor, geralmente isso é comemorado. Olha, as mulheres elas estão provando de que elas podem ocupar profissões antes consideradas apenas os homens, de que o papel da mulher não é só ficar na cozinha, não é só cuidar das crianças, mas que elas podem fazer o que elas quiserem, de que o lugar delas é onde elas quiserem, e dane-se que 88% dos profissionais de psicologia são mulheres, isso é uma coisa boa, nós devemos incentivar a participação feminina, porque, enfim, as mulheres são mais empáticas, as mulheres são mais atenciosas, as mulheres são mais não sei o que lá, e é uma parte da mulher que torna ela boa para isso, e isso deve ser incentivado. É como se nenhum homem fosse capaz de superar nenhuma mulher nesse quesito, ou como se essa qualidade fosse uma qualidade apenas das mulheres. Agora, quando os homens são maioria, tipo engenharia ou alguma coisa do tipo, o que em inglês se chama STEM, né? Ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Essas profissões, essas áreas, elas geralmente têm um número muito grande de homens em relação às mulheres. E todo artigo, todo trabalho que você vai ver sobre isso é de que a gente precisa combater essa distribuição desigual, de que nós devemos incentivar as mulheres a participar mais dessas profissões, porque não existe nenhuma característica nenhuma diferença de gênero que justifique essa diferença. Os homens não são melhores que as mulheres, na verdade isso é resultado de uma socialização diferenciada, de preconceito, existe alguma coisa nesses cursos universitários, nessas faculdades, que desestimula as mulheres a participar, ou então elas não recebem incentivo dos professores, dos pais, e alguma coisa do tipo. Enfim, o fato de existirem mais engenheiros homens do que mulheres é culpa do patriarcado, do machismo, é culpa de um privilégio masculino. Agora, quando nós nos referimos a uma característica ruim, algo que nós queremos combater, como por exemplo a violência doméstica, quando o homem é o foco, quando ele comete a violência, nós chamamos isso de perpetração. Então nós dizemos que o homem agrediu a mulher porque nós vemos uma sociedade machista patriarcal que incentiva os homens a serem dominadores, a serem agressivos, a terem controle sobre as mulheres, a quererem estar no comando de tudo, de que tudo bem bater numa mulher, ele pode, Enquanto quando o foco está na mulher, sempre no sentido de vitimização, a mulher nunca é culpada. Se ela agrediu um homem, se ela matou um homem, ela deve ter um bom motivo para isso, o homem deve ter feito algo para merecer, ou então ela estava apenas se defendendo, ou esse é um caso tão raro que não merece nossa atenção, isso não importa. Vamos desconsiderar esse episódio, porque as mulheres são sempre vítimas, elas são sempre donzelas indefesas, donzelas que precisam ser salvas, não do príncipe encantado montado no cavalo, que nem era na Idade Média, porque isso é machismo, mas elas precisam ser salvas pelo Estado, e um Estado feminista.
Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, deixem um comentário, compartilhem com os amigos. Inscreva-se no canal para receber as atualizações com frequência, né? Tem também minha página no Facebook. Eu tirei o Patreon porque eu tô com um problema na minha conta, eu não consigo acessá-lo já faz uns 3 meses, então eu por enquanto só vou estar aceitando doação pelo link do PayPal na descrição desse vídeo. E se vocês ainda não participaram da minha pesquisa de mestrado, participem por favor, vocês podem participar dela acessando o link na descrição desse vídeo ou usando esse QR Code aqui na tela. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.